Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade aí à nossa sexta aula de Direito Constitucional. Nós estamos a resolver os exercícios das bancas Consulplan e VUNESP. Hoje, nós continuamos com a nossa teoria geral dos direitos e garantias fundamentais e já adentramos aí no artigo 5º, especificamente. Primeiro, gostaria de agradecer aí pelas perguntas, que são sensacionais, né? É isso mesmo. Ele vai tratar tanto dessa parte, dessa teoria geral, como também do constitucionalismo, neoconstitucionalismo. Então, eu achei muito interessante, porque essas perguntas, elas se reportam, de certa forma, ela reproduz tanto esse texto que eu havia lhe indicado, né, do constitucionalismo e neoconstitucionalismo, quanto o conteúdo também desse nosso livrinho aqui. Obviamente, de uma maneira assim, em forma, né, de perguntas e respostas, o que é muito bom, o que significa que nós estamos aí trilhando um caminho conforme. O difícil, difícil é você memorizar os pontos de cada uma das perguntas, né? Mas esse treino aqui é sensacional. Ele é só o ponto 2, né, Elisa? De constitucional, né? Professor, eu vou tentar corrigir os outros pontos, porque ele me mandou mais pontos. Só que, quer dizer, na realidade, ele colocou no Facebook, depois ele tirou em seguida, porque algumas pessoas que eram autores de livros reclamaram, eu acho, que ele distribuiu esse material quando foi aprovado em primeiro lugar. Ah, que bom. Aí um amigo salvou e me mandou, mas só alguns pontos. Aí eu vou tentar pegar os outros e formatar, porque na hora que veio para mim, veio sem formatação. Aí não dá para estudar sem formatação. São quantos pontos de constitucional, Elisa? São 3. São só 3? Só 3. De constitucional, então, só 3. Ele colocou 3, é porque seria um perguntador, né? Eu acho. Ou não, são 3 perguntadores. Então, acho que ele fez partes da matéria para cada perguntador. Ótimo. É porque é para simular o treino, né? Mas a minha pergunta foi no sentido, esses 3 pontos esgotam o conteúdo de constitucional? Não, eu acho que não. Não, né? Isso também acho que não. Então tá. Ô, Elisa, deixa eu parar a gravação que eu quero te perguntar uma coisa, você vai pensando aí antes que eu me... A questão 14, o problema da letra A é a ilimitabilidade. Que ilimitabilidade, ela é sinônimo, neste contexto, de absoluto. E, na verdade, eles são limitados, ou seja, são relativos. A letra B fala sobre a dimensão objetiva. Essa dimensão objetiva, ela irradia efeitos para as relações entre os particulares, para as relações travadas, encetadas pelos particulares. O nome que damos a isso é eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Diz respeito à relevância, que o direito à dimensão... A dimensão objetiva diz respeito à relevância que os direitos fundamentais empregam à compreensão do ordenamento jurídico, não produzindo tal dimensão efeitos. Falso. A expressão eficácia diagonal, nós já vimos, é a letra C, a resposta correta. Tem sido utilizada para designar a aplicação de direitos fundamentais às relações contratuais entre particulares, onde há desequilíbrio fático. Ok, correto.
O direito à moradia, em sua dimensão positiva, protege a moradia, não, falso. Dimensão negativa protege a moradia contra as intervenções do Estado. Vamos voltar lá naqueles 4 status de Jelinek. O negativo seria a não ingerência do Estado. Ok. E o positivo? Seria o Estado construir moradias, né? Positivo, exigência de atuação positiva do Estado. O status ativo é o indivíduo como formador da vontade estatal no exercício do direito político. E já o passivo é o indivíduo se submetendo aos poderes, aos deveres fundamentais. A ineligibilidade em razão do parentesco é de natureza objetiva, falso. Vimos que ela é de natureza subjetiva. Subjetiva, falso. Vimos que ela é de natureza objetiva. Ponto. Agora vamos adiante para a questão 15. A questão 15, ela diz respeito deixa eu só tirar aqui. Tá aqui. Essa questão é uma questão mais avançada. Cobrando jurisprudência, o que a gente tem que também dominar. Os prazos da licença adotante, eles não podem ser inferiores ao prazo da licença gestante. O mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, é possível fixar prazos diversos de duração em função da idade da criança adotada. Os prazos, isso teve um julgamento no STF plenário, o RE 77889/Pernambuco, cujo relator, ministro Roberto Barroso, em sede de repercussão geral, fixou-se a seguinte tese. Aqui ele diz: os prazos da licença adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, é possível fixar prazos diversos de duração em função da idade da criança. O STF ele considerou inconstitucional a lei, dispositivo da 8.112, artigo 210, que diferenciava o prazo para concessão de licença gestante para filhos biológicos e adotados. Então, aquela primeira parte da assertiva está correta. A segunda parte, não se pode diferenciar o adotado mais novo para o mais velho. Logo, independentemente da idade, a licença terá a mesma duração, o que torna o item errado. Então, está certo. Então, a resposta, os prazos da licença. Vamos lá para o 817. Deixa eu dar uma olhada nesse informativo 817. O artigo é 110 ou 117? 210. 210. Tá, obrigada. Repercussão geral. Estou aqui com ele. Eu vou compartilhar aqui com você. Share. Os prazos da licença adotante
não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante. O mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Isso está correto. Assinalar correto. Em relação à licença adotante, que pegadinha. Não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. E aqui ele fala que na assertiva fala que é possível. Não, não é possível. Não é possível? Eu entendi que era possível. Não, não é possível. Você consegue ver aqui? Não consigo aumentar mais. Aqui, você está vendo aqui? A assertiva é essa. Consegue ler? Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Ótimo. Uau! O Poder Judiciário não pode condenar a universidade pública a adequar seus prédios às normas de acessibilidade, a fim de permitir a sua utilização por pessoas com deficiência, tendo em vista o princípio da separação dos poderes. Isso é errado. Isso está no informativo 726 do STF. Deixa eu procurar aqui. Ele pode sim. Ele pode sim. 726 do STF. Deixa eu achar aqui a palavra. Aqui, Elisa. Entes públicos e acessibilidade. Inciso 1, está no informativo 726 do STF. É dever do Estado-membro remover toda e qualquer barreira física, bem como proceder a reformas e adaptações necessárias, de modo a permitir o acesso de pessoas com restrição locomotora à escola pública. Com base nessa orientação, a primeira turma deu provimento ao recurso extraordinário, em que é discutido se o ato de se determinar a administração pública à realização de obras significaria olvidar o princípio da separação de poderes, porquanto se trataria de ato discricionário e, se necessário, exame de disponibilidade estatal orçamentária. Consignou-se que a Constituição, no artigo 227, parágrafo 2º, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei 7853 e as leis paulistas asseguram o direito das pessoas com deficiência ao acesso a prédios públicos. Frisou-se o dever de administração adotar providências que viabilizassem essa acessibilidade. Pontuou-se presente o controle jurisdicional de políticas públicas. Asseverou-se a existência de todos os requisitos a viabilizar a incursão judicial nesse campo, a saber, a natureza constitucional da política pública reclamada, a existência de correlação entre elas e os direitos fundamentais, a prova da omissão ou prestação deficiente, né? Portanto, nessa hipótese, sim,
o Poder Judiciário pode determinar que a administração adote medidas assecuratórias de direitos, né, constitucionalmente reconhecidos como essenciais, né? A gente pode até adotar aí o limite do limite, né? O limite do limite que nós falamos ontem. Qual a consequência prática? Reduz o âmbito de discricionariedade do chefe do executivo. Concorda, Elisa? Isso tem um efeito prático relevante. Vamos lá para a letra C. É constitucional a possibilidade de um paciente do SUS pagar para ter acomodações superiores ou ser atendido por médico de sua preferência, a chamada diferença de classes? Isso é errado. Isso se encontra no informativo 810 do STF. É inconstitucional a possibilidade de um paciente do SUS pagar para ter acomodações superiores ou ser atendido por médico de sua preferência, a chamada diferença de classes, no artigo informativo 810. Letra D. Se um direito é qualificado pelo legislador como de absoluta prioridade, ele deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é preambular e obrigatoriamente fixada pela Constituição ou pela lei, especialmente quando não for apresentada justificativa concreta pela pessoa estatal. Isso é verdade, isso se encontra no informativo 592, mas esse informativo é do STJ. É o recurso especial 1.607.472 de Pernambuco, tendo sido relator o ministro Herman Benjamin. Informativo 592. Se um direito é qualificado como absoluta prioridade, deixe de integrar o universo de incidência da reserva do possível. Letra E. O habeas data não é garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte, constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação da administração fazendária dos entes estatais. Pelo contrário, a repercussão geral STF, informativo 790. É sim, o habeas data ele é um instrumento adequado para essas informações que se encontram no sistema da Receita Federal, de nome SINCOR. Vamos lá para o informativo 790 do STF. Professor, o que a gente tem que saber de habeas data? Que é um remédio constitucional que é aplicado na Constituição naquelas duas hipóteses. Eu acho que o habeas data, se você já souber aqui as informações previstas no artigo 5º, que é o 72, conceder-se a habeas data para assegurar, tem a lei do habeas data, lei 9.507 de 97, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Aqui, Elisa. Sim, é que, professor, o que eu vi, e eu fiquei um pouco com medo, foi o seguinte: na minha época não existia, na minha época de faculdade, eu digo, antes da minha graduação, essa lei do habeas corpus 9507 de 97, ela veio depois que eu fui graduada, e ela acrescentou uma outra possibilidade ao habeas corpus, que na Constituição é só mesmo para remediar aquelas duas situações, não é? Para assegurar o conhecimento de informações, vamos comparar esses dispositivos. Mas o entendimento que se tem, no sentido de uma lei ampliar disposições constitucionais, isso é válido. Até mesmo porque o artigo 5º, no seu parágrafo 2º, diz que os direitos e garantias expressos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou então de tratados,
correto? Então, não, eu entendi. É que, professor, eles podem pedir a possibilidade que está lá na lei? Sim. Deixa eu voltar aqui, deixa eu só voltar aqui na lei. Porque é assegurar o conhecimento de informações em registros públicos, né, ou entidades governamentais, não é? E retificar os dados aí constantes. Mas aí na lei tem anotar nos assentos do impetrante contestação ou explicação sobre dado verdadeiro em pendência litigiosa ou amigável. Aí eu fiquei meio com dúvida disso. E outro ponto que eu achei interessante, que eles podem perguntar, é se pode manejar habeas data para o direito ao esquecimento, que o STF já decidiu que não pode, não cabe habeas data para o direito ao esquecimento. O artigo 7º, ele traz ipsis literis o inciso 1 do 72, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Ok, letra A. 2. Retificação de dados, quando não se prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Ok, tá. Inciso 3, é o que nos falta na Constituição. Para anotação nos assentamentos do interessado de contestação e explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável, e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Eu acho o seguinte, eu acho que se numa eventual prova, eu acho que cabe sim mencionar que esse inciso 3 é previsto na Constituição, válido, e não o é no inciso 72. Do artigo 5º. Professor, e a pergunta, cabe habeas data contra serviços extrajudiciais? Todos os bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Os serviços extrajudiciais, em que pese ser, eu acho que o melhor argumento é esse que eu vou lhe apresentar, em que pese ser regido por leis privadas e ser gerido de forma por ter uma natureza privada, ele ainda tem também, ele é um serviço sui generis. Ele tem, sim, caráter público. Ele tem, sim. Então, mas quando fala em registros públicos, abrangeria já os nossos registros públicos, não é? Sim. Porque qual que é o instrumento que você se recorda de algum instrumento específico dos registros públicos? Agora me falta. Você se recorda? Não, é porque assim, eu sei que cabe mandado de segurança, né, contra a autoridade do oficial registrador e do notário. Mas eu nunca ouvi falar que caiba habeas data. Porque na lei do habeas data diz que tem que instruir, né, o pedido, a petição com a recusa do fornecimento, não tem? Mas você sabe qual que é a questão do habeas data no registro? É porque nós já temos uma dinâmica própria. Por exemplo, no RCPN, se ele não fornece a informação, cabe um pedido ao juiz corregedor. Então, eu acho que essas hipóteses elas acabam assim, se esgotando, e não há que se falar em habeas data, porque a própria Lei 6.015, ela já traz instrumentos para que essas informações sejam fornecidas pelo oficial. Uhum. É como se, eu poderia dizer que é como se a lei de registros públicos tivesse um habeas data próprio, especial. Sim. Você entende? Uhum. Por isso que a gente não ouve falar em habeas data nos registros públicos, por causa disso. Porque a pessoa ela se dirige ao juiz. Eu tenho só medo de eles fazerem essa pergunta, por isso que eu estou perguntando aqui. Que
eu tenho uma certa, não dificuldade com habeas data, mas eu não sabia que na lei do habeas data tinha essa terceira possibilidade. Mas isso aí, eu acho que não há que se falar em habeas data, porque no próprio direito notarial registral há uma sistemática própria no atraso ou na recusa do fornecimento de uma informação, correto? Mas, assim, é uma questão muito interessante. Vamos adiante. Estamos aqui tratando do SINCOR. O habeas data é a garantia constitucional adequada para obtenção pelo próprio contribuinte dos dados concernentes ao pagamento de tributos constantes de sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. Essa é a conclusão do plenário que proveu recurso extraordinário em que é discutida a possibilidade de um contribuinte, por meio do aludido remédio constitucional, acessar todas as anotações incluídas nos arquivos da Receita Federal em relação a todos os tributos de qualquer natureza por ele declarados e controlados pelo Sistema Integrado de Cobrança, SINCOR, ou qualquer outro, além da relação de pagamentos efetuados para a liquidação destes débitos mediante vinculação automática ou manual, bem como a relação dos pagamentos sem liame com débitos existentes. Então, sim, o habeas data é adequado para se obter os dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação da administração fazendária dos entes estatais. 16. A imposição estatal de restrições de ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito estritamente administrativo, como sucede com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos de inadimplentes, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito pelo poder público da garantia disponível. A resposta que adequada a essa pergunta, deixa eu voltar aqui. Stop. Do devido processo legal assegurado pela Constituição da República à generalidade das pessoas, inclusive às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado, em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária. Então, é a letra D, Elisa, questão muito difícil, né? A imposição estatal de restrições de ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se realize no âmbito administrativo, supõe, para legitimar-se constitucionalmente, o efetivo respeito pelo poder público da garantia indisponível do devido processo legal. 17. Maristeu é brasileiro e ele reside na cidade do Rio de Janeiro. Recentemente descobriu que uma fábrica de eletrônicos vem reiteradamente despejando dejetos e resíduos tóxicos em um córrego. Com o intuito de proteção do meio ambiente, Maristeu poderá propor uma ação popular, desde que a ação popular, para que seja proposta, é imprescindível que se comprove a condição de cidadão. Nós temos essa disposição aqui no 73 e também na Lei da Ação Popular, que é a Lei 4.717, Elisa, artigo 1º. Eu vou ler o inciso no artigo 5º. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Ok. 18. A Constituição Federal do Brasil veda o trabalho do menor de 16 anos, porém permite que o maior de 14 anos exerça o trabalho na condição de aprendiz. Assim, o aprendiz ele não pode trabalhar em horários e locais que não permitem sua frequência na escola. Olha, nós temos aqui no artigo 7º, inciso 33, trabalho noturno, proibição, e também temos um artigo, uma disposição no ECA. Vamos lá no artigo 67. Primeiro vamos no 33. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Então, trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 anos. E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos de idade. Lá no ECA, no artigo 67, é que nós encontramos essa resposta. Ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. Inciso 1, noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Inciso 2, perigoso, insalubre ou penoso. Inciso 3, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Inciso 4, realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Exato. Professor, eu era professora da escola pública quando eu descobri que um dos meus alunos estava trabalhando numa, eu não sei como é o nome disso, para ser ferreiro, sabe, com solda e tudo, e ele estava na 6ª série, tinha 12 anos. Aí eu estava com a Constituição, saquei e li o artigo 7º, inciso 33 para ele, mas ele não gostou. Ele falou, então, como eu vou ganhar dinheiro? Porque era uma população bastante pobre de uma cidade vizinha aqui, a 10 quilômetros da minha casa. É um problema social gravíssimo, hein? A questão 18, letra A. Não pode trabalhar em horários e locais que não permitem sua frequência na escola. 19. Iliel e Anel travaram intenso debate a respeito da relevância da distinção para a República Federativa do Brasil do conceito de nacionalidade, em especial sob o prisma da fruição de direitos e garantias individuais. Para Iliel, os direitos e garantias individuais são privativos dos brasileiros, natos ou naturalizados. Falso. Anel, por sua vez, acresceu que somente quem tem direitos políticos possui direitos e garantias individuais. Falso. À luz do disposto na Constituição, é correto afirmar que ambas afirmações estão totalmente incorretas. Letra B. E, por fim, nós temos que Hélia, estudante de Direito, observou que muitos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a honra, seriam potencialmente colidentes entre si, o que a deixou com muitas dúvidas. Em razão desse estado de coisas, procurou seu professor de Direito Constitucional e apresentou 3 proposições. O intérprete deve sempre buscar a concordância prática entre os direitos fundamentais, verdade, princípio da concordância prática. Na hipótese da harmonização, na hipótese de conflito, irá prevalecer o direito fundamental considerado mais importante pela sociedade, independentemente das circunstâncias do caso concreto. Isso é falso, porque não há isso. Não há o mais importante, porque eles não têm hierarquia. O conflito entre direitos fundamentais somente pode ser resolvido pela lei? Não. Esse conflito de princípio, ele é um conflito que se resolve com um juízo de ponderação, não é pela lei. Considerando a doutrina majoritária e o entendimento do STF, é correto afirmar que apenas a 1 está correta, é a letra B.
Então, nós terminamos aqui essa nossa parte de teoria geral. Agora, vamos dar continuidade Vamos especificamente tratar, essa aqui é o ponto específico, sobre o artigo 5º. Sobre o artigo 5º. Elisa, a próxima lista é aquela lista que começa com exercício. Determinado cidadão munido da carteira. Você está com essa lista aí? Munido da carteira, não, da carteira do título eleitoral, não é? Exato. Então, vamos lá. Sim. Determinado cidadão munido de carteira de trabalho e título de eleitor dirigiu-se a uma repartição pública, tendo protocolado pedido de certidão para esclarecimento de situação de interesse pessoal. Isso me parece bem como um habeas data, né? Para assegurar informações à pessoa do impetrante. Professor, mas eu acho que não vai ser habeas data, porque não. tem sido negada a informação. Eu acho que vai ser direito de petição, não é? Exato, é o artigo 5º, é o 34. Considerando o 34, a hipótese... a linha A. Sim, é o 34. Professor, eu tenho muita dificuldade nesses três: o direito de petição, o direito de obtenção de certidão e o direito à informação. Aí eu tentei fazer um quadro comparativo para pensar assim, que o direito de petição e o direito de obtenção de certidão estão lá no artigo 5º, inciso 34, alíneas A e B, e ambos tratam de informação do particular para defesa de direito. Só que com uma particularidade: no direito de petição é para defesa de dia. Dia é defesa de direito, de direito, contra ilegalidade, é o I, e contra abuso de autoridade. Eu não sei se é abuso de direito. De o quê? De poder, né? Poder. Tá, contra abuso de poder. E é contra os poderes públicos. E o direito de obtenção de certidão é para defesa de direito, mas tem um outro acréscimo: esclarecimento de situação pessoal, e não é em poderes públicos, é em repartições públicas. É esse, o direito de obter certidão independe do pagamento de taxas. Exato, é o 35, a letra A. É o 35 ou 4? É o 35. A resposta: determinado cidadão munido de carteira de trabalho de eleitor dirigiu-se, isso era só mesmo para confundir, a uma repartição pública, tendo protocolado pedido de certidão para esclarecimento de situação de interesse pessoal. Considerando a hipótese apresentada, é correto afirmar que 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, há o direito de petição aos poderes para defesa de direitos contra ilegalidade e abuso de poder. B. Obtenção. Então, aí, professor, nesse direito de petição, eu pensei assim: é para defesa de dia, né, que é defesa do direito contra ilegalidade, contra abuso, e o P de petição a gente associar com poderes públicos, diferentemente do direito de obtenção de certidão, que é repartições públicas. Você peticiona os poderes e certidão, e você busca certidões nas repartições públicas. Você peticiona os poderes e você requer certidões em repartições públicas. É isso. O dever de expedir a certidão depende da justificativa do interesse público ou relevante interesse social apresentado pelo cidadão. Isso é falso. Falso. A Constituição Federal estabelece que as certidões para a defesa de interesses pessoais devem ser fornecidas mediante mandado de segurança. A certidão será negada, não há habeas data, mandado de segurança. A certidão será negada, pois o cidadão deve apresentar seu registro no CPF para peticionar conforme existe? Não. Isso é falso. Não há que se
Não há que se exigir isso, não. Isso é falso. Letra A. Inciso 1 é letra A. Elisa, vamos fazer nosso intervalo aí de 10 minutos e a gente já volta para a nossa segunda parte, tá bom? Critério da especialidade. Então... É uma decisão de 23 de outubro de 2019 da primeira vara de registros públicos de São Paulo. Então, ela alega que o não cabimento do habeas corpus, do habeas data, para os registros públicos seria em função do critério da especialidade. Foi exatamente o que eu falei, em outras palavras, né? Foi exatamente. Professor, e então a gente só pode dizer que cabe só mandado de segurança, mas não habeas corpus, habeas data. Mas assim, eu também, por outro lado, Elisa, eu acho um pouco restritivo esse tipo de entendimento, sabe? Você concorda comigo? Não, eu também acho, professor, mas eu acho que o pessoal da vara de registros públicos está dizendo que só cabe mesmo habeas data. Mas, enfim, tudo bem, ótimo, entendi. Mas em que pé... Porque é uma coisa recente, então eles podem... É uma decisão de 23 de outubro. Eu vou mandar no grupo. Aí eu tenho receio, assim, de eles formularem no próximo concurso, né, de São Paulo, o AVUNESP. Com certeza. Mas é ótimo esse argumento, né? É um argumento muito bom. Vamos adiante. Então, a questão 1, a questão 2. Entre direitos e garantias fundamentais, encontra-se o direito à imagem, que nos termos da doutrina, o direito à imagem, nos termos da doutrina, isso aqui eu fiz algumas anotações aqui. Eu vou até imprimir essa página, depois eu vou lhe passar essas informações todas, beleza? Então, professor, eu também tentei pesquisar isso, eu nunca tinha ouvido falar. Imagem de quadro, não é? Não, mas isso, inclusive, não é tão incomum, não, Elisa, pelo contrário. Vamos lá. Vamos começar aqui. Essa questão trata do direito, desse direito fundamental à imagem. Vamos voltar aqui antes que... Não é um direito com âmbito de proteção autônomo, mas ligado à vida privada do indivíduo, com forte dependência do direito à intimidade. Professor André Ramos Tavares, no livro de Direito Constitucional dele, diz que é assegurada constitucionalmente a inviolabilidade da imagem da pessoa. Tudo bem. Trata-se de inovação da Constituição de 88, né? Tem uma diferença axiológica entre Carta e Constituição. A gente fala Constituição de 88, né? Carta é para ditatorial, não é, professor? Exato. Cuja primeira consequência é a autonomização desse direito, que deixa de ser inserido na esfera da tutela do direito constitucional à vida privada, como um direito decorrente deste. Então, Elisa, você não vai pensar mais o direito à imagem como um direito simplesmente um corolário, né, o corolário do direito constitucional à vida privada. Ação popular. Aqui tem uma questão da ação popular que eu já vou voltar para você. Então, é direito autônomo? Ele é direito autônomo, sim. Deixe-me ler aqui o que nós temos aqui. Aqui, direito de certidão. Direito de propriedade. Artigo 5º, inciso 10º, né? O artigo 5º, inciso 10º, ele vem dizendo, então, que
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, né? Então, determina aí o texto constitucional essa inviolabilidade. Intimidade, vida privada, honra, imagem. A indenização na hipótese de violação de um desses bens da pessoa poderá ser cumulativa, vale dizer, pode ser reconhecido o direito à indenização tanto pelo dano material quanto moral. E para o STF, a condenação por dano moral ela não se exige para ele, para ocorrer, né? A indenização não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo, né? A mera publicação não consentida de fotografia gera o direito à indenização por dano moral, independentemente da ocorrência de ofensa à reputação da pessoa, né? Porque o uso indevido da imagem causa, enfim, é como nós diríamos, não é aquela palavra automática. Ai, meu Deus. Esqueci a palavra completamente. Você lembra aquela consequência que eu sempre falava que era automática, mas não gostava dessa palavra, que tinha uma outra expressão, que ela advém do próprio direito? Eu me esqueci dessa expressão. Então, professor, seria o que? Inerente, subsequente? Não, né? Inerente sim, mas ela tem uma expressão jurídica. Seria como se fosse uma propria terrain que acompanha a coisa, mas ela tem uma expressão de fato, de direito, não me lembro agora, eu ouvidei, mas daqui a pouco vou recordar. Não, aqui não fala muita coisa sobre isso, mas é isso mesmo. Você vai ter então em mente, Elisa, que a letra A está equivocada porque é sim um direito autônomo. Letra B. Visa a proteção da honra, reputação, intimidade, desde que esses atributos tenham sido atacados, expostos, distorcidos. Ainda assim, na teoria do professor André Ramos Tavares. No Brasil, por força da Constituição, independentemente dos termos restritivos impróprios do Código Civil, a imagem encontra-se tutelada como direito, ainda que seu uso seja não comercial e ainda quando sua divulgação não ofenda a honra, a dignidade ou o decoro da pessoa. Independente disso. Letra C. É protegido não apenas contra divulgação sem autorização do titular para fins comerciais, mas envolve proteção bem mais ampla, digna de seu enquadramento na esfera dos direitos da personalidade. Perfeito, perfeito. Isso é a doutrina de Sarlé, Marinoni e Mitidiero. Você conhece esses autores? Professor, esse Sarlé não é o Ingo Sarlé, do Rio Grande do Sul, que foi desembargador, agora está aposentado? O Marinoni era do Paraná, mas era especialista em processo civil. Isso. Com isso, já se verifica, por outro lado, que o direito à imagem é protegido não apenas contra a divulgação, entre aspas, entre parênteses, sem autorização do titular para fins comerciais, mas envolve uma proteção bem mais ampla, digna de seu enquadramento na esfera dos direitos de personalidade. Não se refere à proteção da imagem retrato, mas da imagem atributo, pois está ligada à imagem social da pessoa e à falsificação de sua personalidade. Isso é falso, porque a proteção do direito à imagem, ela vai envolver tanto a imagem retrato, que é aquela figura, ou melhor, a representação da figura física de alguém, quanto a imagem atributo, que visa a tutela do retrato na dimensão artística, a reprodução da imagem e sua projeção social. Sim, a proteção do direito à imagem envolve tanto a imagem retrato, representação da figura física de alguém, quanto a imagem atributo. E, por fim, não implica prestações positivas de proteção por parte do Estado
especialmente na esfera da organização e procedimento, onde a exposição pública por si só afasta essa proteção. Para o direito, a imagem se aplica sim à noção de que se cuida simultaneamente de um direito negativo, no sentido, né, de não ingerência, como também, né, quanto na faculdade e liberdade do titular do direito, no sentido de ele autorizar ou não a captação e a veiculação, inclusive de modo da própria imagem, né? Então, ela tem uma dimensão positiva também. O direito à imagem ele implica a prestações de proteção por parte do Estado, especialmente na esfera da organização e procedimento, o que se pode dar mediante uma proteção penal ou civil, além da proteção judiciária. As palavras de Sarley e Marinoni, né? Implica sim, ele tem essas duas dimensões, a dimensão da não ingerência e a dimensão do ofertamento de proteção específica, notadamente quanto à organização e procedimento, né? Até mesmo porque o Marinoni, procedimento é com ele, né? Então, questão difícil, muito difícil. Mas eu acho que a gente... Eu nunca tinha ouvido falar de imagem retrato. Essa expressão, ela até é bem comum, inclusive já foi questão de prova oral, prova discursiva aqui na Consulplan, em Minas Gerais. Quer ver? É porque o direito constitucional da minha época ele era muito diferente. Elisa, eu vou compartilhar com você aqui um artigo do Dizer o Direito, que ele fala sobre esse tema. Eu vou ler aqui para você e vou lhe enviar esse link. Por isso que é importante nós estarmos a tratar aqui, porque eu vou até imprimir isso aqui. Professor, eu acho esse tema muito pertinente, porque agora tem o caso do príncipe Harry, né? O príncipe Henrique lá da Inglaterra, que saiu da Inglaterra por causa do direito de imagem. E ele está enfrentando ainda problemas no Canadá, onde ele continua sendo perseguido. Quando o artigo 20 do Código Civil, isso aqui é no bojo daquelas biografias, daquele julgamento das biografias não autorizadas. As biografias não autorizadas, elas eram permitidas no Brasil? Bom, primeiro, não. A posição tradicional era que essas biografias não autorizadas, elas seriam proibidas pelos artigos 20 e 21 do Código Civil, por representarem uma forma de violação à imagem e à privacidade do biografado. Então, vamos lá no Código Civil, artigo 20. Salvo se autorizadas ou necessárias à administração da justiça e manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, transmissão da palavra, publicação, exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Você está aí com o artigo 20? Ok. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. O 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. O artigo 20 ele afirma expressamente, então, que a divulgação de escritos ou a publicação de imagem só poderão ser proibidas a requerimento do representado, né? Daquela pessoa de cuja imagem se trata.
Quando o artigo 20 fala em imagem, ele não está apenas referindo à imagem fisionômica do indivíduo, o retrato. A palavra ali, imagem, tem 3 acepções. E aí que são essas acepções. Imagem e retrato são as características fisionômicas da pessoa. É o desenho, a pintura, a fotografia. A imagem retrato é aquela imagem que é captada pelos olhos. A imagem atributo são as características imateriais, imorais, melhor dizendo, e as características morais, por meio das quais os outros enxergam aquela pessoa. É a personalidade, o caráter, é o bonome, O comportamento da pessoa segundo a visão de quem a conhece. É captada pelo coração. Bacana, né? Imagem e voz são as características do timbre da voz da pessoa. É a identificação da pessoa pela voz. O exemplo típico é o dos locutores de TV, como o Gil Gomes e o Lombardi. A imagem e voz é captada pelo ouvido. Então, em uma interpretação literal do artigo 20, as biografias não autorizadas seriam proibidas, já que elas constituiriam a divulgação ou publicação da imagem atributo, é o segundo. Aquela imagem, aquele, entre aspas, bonome, né? A imagem, a gente fala assim, qual é a imagem daquela pessoa perante a sociedade? É diferente, a imagem da imagem retratada. É uma outra concepção. Então, a imagem, você proibiria Isso é interessante, o fundamento dessa proibição. Por quê? Porque ali você está tratando da imagem daquela pessoa. Mas a imagem é o bonome dessa pessoa, entre aspas, né? Essa acepção de como ela é vista, né? De como ela é vista. Então, em uma interpretação literal do artigo 20, as biografias não autorizadas serão proibidas, já que elas constituiriam a divulgação ou publicação da imagem atributo do biografado, sem que esse tenha dado. Diante disso, o biografado poderia, invocando seu direito à imagem e à vida, pleitear judicialmente providências para impedir ou fazer cessar essa publicação nos termos do artigo 21. Em outras palavras, o biografado poderia impedir a produção da biografia, se ela já estivesse pronta a sua comercialização. O exemplo emblemático é a disputa judicial que envolveu o Roberto Carlos, né, que processou o jornalista e escritor Paulo César de Araújo, autor da biografia não autorizada Roberto Carlos em Detalhes, e que havia sido lançada em dezembro de 2006 pela editora Planeta, sendo proibida pela Justiça em abril de 2007. O que faz com que eu fique até mais curioso para ler essa biografia. O que ela tem de tão misteriosa. Você lê? Eu adoro biografia. Ai, professor, eu não gostei dessa biografia. Eu antes de ser proibida a venda, eu consegui comprar. Mas eu achei assim, eu acho particularmente, né? Não sei, foi a minha visão, a minha interpretação tosca, que eu não sou psicóloga. Ele não foi, quando ele era criança, ele não tinha dinheiro para ir a um show do Roberto Carlos na cidade do Roberto Carlos, que também era a cidade dele. Ele era criança e foi assim, foi vedado o acesso das crianças que estavam tentando pular o muro, não sei o quê. Então, eu acho que ficou meio uma fantasia na cabeça dele de que aquilo era, não sei, um objeto do desejo, sabe? Que foi proibido. E aí ele resolveu se dedicar a pesquisar a vida do Roberto Carlos. Eu não acho nem tão interessante assim. Eu acho o professor André Vilaverde muito mais interessante, para falar a verdade. Mas, né, a sua também, professor. Você vai ficar muito famoso, muito rico, então a gente já pode contratar aqui. Eu me disponho a fazer sua biografia autorizada. Viu, professor? Porque a não autorizada ia ser um... Não, eu não gosto desse negócio. A não autorizada é que seria a que daria Ibope, porque o pessoal gosta de sensacionalismo. Então, mas assim, agora, eu acho que esse tema está muito na moda por causa daquele príncipe Henrique, lá no caso do direito da imagem, e da biografia não autorizada da Susana Richthofen, né?
von Richthofen. Da Richthofen, né? Que ela não conseguiu barrar, né? Pois é. Eu vi sobre isso. Agora, interessante você trazer à baila esse comentário do príncipe, porque isso aí eu não sabia. Que ele se desfez aí das não garantias, né, mas das benesses em virtude de uma tentativa de fugir, né, dessa busca predatória aí dos tabloides, né, dessa caça predatória. Então, essa DI 4815 diz... Professor, sinceramente, eu não sei se ele fez uma boa escolha, porque como ele é uma personalidade, né, que vem de revista, ele continua sendo perseguido onde quer que ele esteja. A não ser que ele vá morar no meio do Pacífico, vai ser um pouco difícil, né? Diz que continuam mil repórteres do Canadá na frente da casa dele. 1000 repórteres? Nossa... O STF concordou com o pedido? As não autorizadas, elas podem ser publicadas sem a prévia autorização? Sim. Então, o STF julgou procedente, a ADI declarou que não é necessária. O STF consagra a expressão, a liberdade de expressão no artigo 5º, inciso 9º. Então, ele considerou como pressuposto livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. Esse aqui é o caso típico de ponderação, princípio frente a princípio, Elisa. E no artigo 220, parágrafo 2º, ele afirma que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Desse modo, uma regra como o Código Civil não pode abolir o direito de expressão e criação de obras literárias. Mas ainda tem um entretanto, um porém, né? Isso aqui também é o fundamento para aquelas rádios comunitárias, né, que tinham sido proibidas, né, por aquela lei específica que as regia, que agora me falta o nome, hoje eu estou um pouco esquecida, Elisa, você me dá um desconto, da prática do proselitismo, né? Então, as rádios comunitárias hoje sim elas podem praticar o proselitismo. Assim, em que pese ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e em que pese ser vedado toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artísticas, o retratado pode pedir a reparação dos danos materiais e morais que sofreu, a retificação das informações veiculadas, o direito de resposta e até mesmo, em último caso, a responsabilização penal do autor. Para que seja publicada uma biografia, não é necessário, portanto, autorização prévia do indivíduo biografado, das demais pessoas, nem de familiares. Essa autorização configuraria censura, não sendo compatível com a liberdade prevista no inciso 9 do artigo 5º. Se o biografado ou qualquer dessas pessoas retratadas entenda que seus direitos da personalidade foram violados, ele terá direito à reparação, que poderá ser feita não apenas por meio de indenização pecuniária, como também por outras formas, tais como a publicação de ressalva, nova edição, etc. Direito de resposta. 3. Então, imagem retrato é isso. Uma coisa, eu não estou muito a par, eu não estou atualizada com relação à Lei Geral de Proteção dos Dados. Mas eu sei que essa lei talvez ela mude. Eu não sei se vai mudar a jurisprudência, mas eu acho que ela pode impactar de alguma forma aqui, né? Vamos imprimir isso aqui. Depois eu vou salvar. Eu quero manter, porque isso aqui é bem importante. Mas aí você entendeu as diferenças, né, das 3 dimensões da imagem, né? Imagem, imagem atributo, imagem voz, imagem, retrato, né? A imagem, retrato, né? Fisionômica. Imagem, atributo, imagem, voz. A imagem, voz também, tá? Imagem, retrato, imagem, atributo, imagem, voz. Tá. Por que elas eram proibidas? Porque nós tínhamos uma interpretação de que o que estava se retratando era a imagem atributo. O bonome, esse sentimento íntimo, subjetivo,
Ou então o próprio reconhecimento social daquela figura, daquela pessoa, daquela personalidade. Então, professor, eu acho que justamente foi um desses argumentos no caso da Suzanne von Richthofen, que ela pediu que a imagem dela, atributo ou imagem social, né, ela estava sendo vilipendiada, vamos dizer dessa maneira. Exatamente, vilipendiada. E o juiz falou que não, porque ela já tinha sido condenada, né, pelo assassinato dos pais. Então, não era que a biografia que tivesse vilipendiando a imagem dela. Mas eu ia gostar de ler esse livro. Será que vale a pena? Da Suzanne? Eu não li, professor. Ele é um livro que estava começando a ser vendido agora em 2020. Mas eu acho que o tema é tão pesado. Eu tentei ler outro livro que falava desse crime. Nossa, eu passei malíssimo. Então, eu não quero nem chegar perto. Agora, eu gostaria se fizessem a biografia do Barão Vermelho, ligando a Suzanne, porque o Barão Vermelho era o Manfred von Richthofen, que era o avô do pai da Suzanne. O Barão Vermelho da Primeira Guerra Mundial, que foi um as de assassinato, né? Assim, durante a Segunda Guerra Mundial, ele derrubou mais aviões do que todo mundo. Por isso, e o avião dele era vermelho, então ele ficou conhecido como Barão Vermelho. Mas porque na guerra a qualidade é a pessoa matar, né? Então você acha que geneticamente a Suzanne Richthofen ela tem esse gene assassino do Barão Vermelho, que é o bisavô dela? Eu não sabia dessa ligação, não. Estou surpreendido. Então vamos lá. Nos termos da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, dentre outras, as seguintes. Aí, Elisa, nós temos aqui no 46. Todas, menos, ou melhor, a perda de bens. Caráter perpétuo, não. Trabalhos forçados, não. Caráter cruel, não. Banimento, também não. Então, vamos aqui é os 46, é o XL. V1. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. A lei adotará, então, a lei regulará a individualização da pena e esse é o princípio, aquele princípio, né, que impede que a pessoa cumpra desde o início da condenação, desde o momento da condenação, sempre em regime integralmente fechado, né? A individualização da pena é o 46. Professor, um ex-presidente do Brasil, ele entrou com essa fundamentação de falta ao princípio da individualização da pena, porque a juíza de Curitiba ela tinha pego uma fórmula que já estava no computador dela para poder fazer a pena, escrever a sentença. O senhor viu isso? O Lula, você está falando dele? Sim. Não sei se o senhor viu esse argumento, mas aí não eu vi desse copia e cola. Isso eu ouvi, mas ele ligar isso ao argumento eu não sabia. Sim, porque em tese é cabível, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente tem, não é um modelo, né? Mas a gente já tem alguma coisa, às vezes a gente pega aquele documento e adapta, né? Ninguém vai começar do zero, né? Pode começar, mas isso eu acho que não compromete a individualização da pena. Não. Agora, uma outra coisa. Mas foi alegado, né? Aquele advogado dele, Zanini, eu acho que aquele advogado é genial. Ele deve ter muito conhecimento. Eu não entendo tanto assim de criminal, professor. Elisa, letra B, 3C, perda de bens.
Não haverá as penas de morte, salvo nos casos de guerra declarada, nos termos 84, 19. E aí, nesse caso, você sabe como se dá a morte, Elisa? Fuzilamento, exato. Caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimentos e cruéis. 4. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem da autoridade policial. Isso é falso. Esse é o 12. Vai marcando aí, Elisa, com seu Lumicolor. Cadê meu Lumicolor? O Lumicolor está aqui. Eu já vou marcar aqui esses, porque eu quero já ter a tranquilidade. Esse aqui, a lei regulará a individualização da pena e adotará as medidas, a privação, restrição, perda de bens, multa, prestação de social alternativa, suspensão e interdição, não haverá penas de morte, salvo no caso de guerra declarada, caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimentos cruéis, 12. A 12 assim, é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 12. 14. Letra B. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardo o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Essa é a 14. Elisa, é assegurado a todos, vamos marcando aí, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. Letra B correta, portanto. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável por inadimplemento de obrigações tributárias. Isso é falso. O fundamento é o 67. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo o do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Aí você sempre lendo, né, com os olhos, né, tendo em mente o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que no seu artigo 11 dispõe que ninguém poderá ser preso apenas por não cumprir uma obrigação contratual, e o Decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que dispõe no seu artigo 7º, item 7º, que ninguém deve ser detido por dívida, exceto no caso de inadimplemento inexcusável. Ele nem fala a palavra inexcusável, ele fala de inadimplemento de obrigação alimentar, né? Então, sempre considerando essas duas situações aqui, esses dois instrumentos normativos, né? Professor, aí o senhor tem a viu súmula vinculante 25, né? Então, a súmula vinculante 25 é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Ótimo. Já temos aí a súmula vinculante 25. Perfeito. Letra D. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedando-se ao proprietário a indenização ulterior. 25. 25. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente ela poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. E, por fim, a criação de associações e de cooperativas depende de autorização do poder público. Esse, Elisa, é o 18.
18. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. A criação de associações e, na forma da lei de cooperativas, independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Eu já vou ler aqui o 19, que também vai ter uma questão aqui na frente. As associações, elas só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, na dissolução, o trânsito em julgado. Então, elas só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Ótimo. Então, a letra E está equivocada. 5. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. É assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. X1/4. É o 14º. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário, ao exercício profissional. B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedando-se ao proprietário a indenização posterior. Acabamos de falar sobre isso. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem da autoridade judicial. De novo, a questão é idêntica. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A criação de associações de cooperativa depende de autorização do poder público, já vimos que não, e não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável, também já vimos que não. Então, 5, letra A. 6. A partir do quanto previsto no texto da Constituição de 88, assinale a alternativa que apresenta corretamente texto constitucional relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá se utilizar de propriedade particular, assegurando ao proprietário indenização prévia pela utilização? Não. Ulterior e mesmo assim se houver dano. 25. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos dolosos e culposos? Não, isso é falso, é o 28. Não, esse é o 28. Não. Marquei errado aqui. Mas os culposos, não, eu só não acho inciso. É o 38, não é, professor? 38. Deixa eu me localizar aqui, 38. Faltou, o 38, exatamente, Elisa. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude da defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Professor, aí o senhor viu que tem súmula vinculante 45? A súmula vinculante 45, vamos lá nela. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Uhum. E tem uma outra súmula, mas aí é uma súmula normal, né, do STF, não tem? Tem a 721. Essa é uma das mais recentes? Aham.
Então, 721. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual. Essas súmulas mais recentes, elas estão se formando, elas estão se transformando, enfim. Elas estão submetidas, né, o core específico da súmula vinculante, elas estão vamos dizer dessa maneira, se transmutando de súmulas comuns para súmulas vinculantes. Né, várias delas. Por isso que agora nós já estamos aí com várias súmulas vinculantes. Então, aqui, letra B, equivocada, e na verdade aqui é o 38, né? A letra C, a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de drogas, terrorismo, entorpecentes e drogas, o terrorismo e os hediondos. Nós sabemos que insuscetíveis de graças ou anistias. Você lembra daquele nosso quadro de ontem? Quais são os... O senhor falou ontem que os crimes inafiançáveis eram todos, que os crimes insuscetíveis de graça e anistia era para pensar naquele perfume sem graça, e aí TTH. 3TH. 3TH. E o outro, que são os imprescritíveis, só racismo e formação e ação de grupos armados, militares ou civis, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Os inafiançáveis são todos, o ração Sim. E o 3TH. Os imprescritíveis é a ração. E os insuscetíveis de graça ou anistia são aqueles 3TH. Mas então, confere, a letra C está correta. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém Professor, só uma coisa. Qual que é mesmo a lei dos crimes hediondos que eu preciso estudar? Porque isso cai. Deixa eu jogar aqui para você. A lei 8.072 é uma lei pequenininha, sabe, Elisa? É a lei qual? A lei 8.072 de 1990. Tá, obrigada. A lei 8.072 de 1990, ela dispõe sobre os crimes hediondos nos termos do artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Então, vamos lá no 43, que é o que nós estamos tratando aqui. 42. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. São inafiançáveis e imprescritíveis. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos, né? Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Ótimo. Letra D. Então é isso, Elisa. É o 42 e o 43. E o 44 constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Exatamente. Já perguntaram, professor, para o senhor quais são os crimes hediondos? Não, nunca me perguntaram. Eu só fiz, na verdade, 2 provas orais, né? E nas minhas provas, em ambas, nós não tínhamos... Direito penal. Mas eu vou ser sincero, eu rezo para que isso não caia para mim, porque eu não gosto nem um pouco desse conteúdo de direito penal. Eu não estudo isso. Vou torcer para que caia num outro ponto aí para mim. Pelo menos agora nesse momento que eu quero passar logo, e aí depois eu vou ter mais paz espiritual para eu me dedicar ao
ao processo civil. Eu quero me aprofundar no processo civil, que eu também estudo muito pouco. Letra D. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém dela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia e a noite, por determinação judicial ou de decisão prolatada em sede de CPI. Esse é o 11º, Elisa. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia, por determinação judicial. Então, é o 11º. Falso, né? A letra D está falsa. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes ou depois da naturalização, ou comprovado envolvimento em crime de homicídio qualificado. Isso é falso, é o 51. Esses exercícios aqui eles são relativamente fáceis, né, Elisa? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, então, comum antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. 7º, dentre as hipóteses... Professor, desculpa, eu não quero atrasar a aula, mas o senhor viu que esse caso, assim, nenhum brasileiro será extraditado. Lá nas perguntas está escrito jamais, mas no caso daquele brasileiro que abriu mão da nacionalidade, se naturalizou e cometeu um crime, aí vai ser extraditado, né? Você disse que ele se naturalizou. Teve uma brasileira que foi para os Estados Unidos, se casou com um americano e depois assassinou o marido, quando ela já tinha aberto mão da nacionalidade brasileira. Aí ela voltou para o Brasil como se nada tivesse acontecido, como se ela ainda fosse brasileira. Aí o STF extraditou. Olha só, esse caso é interessante. É recente? Porque ela abriu, ela é recente, assim, mas tem sido muito perguntado, porque todo mundo bate na tecla. O brasileiro não será extraditado. Aí, sim, será extraditado se ele era brasileiro nato e foi para lá, se naturalizou voluntariamente, ele cometeu o crime, vai ser extraditado. Muito interessante, hein? Muito interessante. 7º, a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. É o 42. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. É para marcar incorreta. A letra A está absolutamente correta. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito observado o devido processo legal. Certo. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias, e licença paternidade. Esse aqui está aqui, Elisa, nos artigos de direitos sociais. Professor, o anterior tem uma súmula vinculante, o senhor viu? Em relação a qual? Ah, não, será que eu estou lendo certo? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No meu do Vademecum está escrito súmula vinculante 28. Só que a 28, eu acho que não tem muito a ver. É inconstitucional a exigência de depósito prévio, como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Artigo 7º, Elisa, inciso 15, 16, 18. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. O 18, Elisa. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. E, por fim, o direito de petição aos poderes públicos e às empresas públicas ou privadas em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Nós falamos sobre isso, né?
que é o 34, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Vamos fazer o 8, 9 e o 10º, Elisa. O 8. A respeito das associações, a sua criação depende do poder executivo, falso, nós já vimos isso. A criação nós já vimos. É o 18, né? É. Já vimos isso. Não podem ser compulsoriamente dissolvidas, ainda que por decisão, não. Poderão ser compulsoriamente... Podem ser dissolvidas, desde que com sentença transitada em julgado, é o 19, Perfeito. não é? E o próximo é o 20º. Ninguém poderá ser compelido, é a letra C, a associar-se ou permanecer-se associado. Sim. E a suspensão de suas atividades depende de decisão? Não. Trânsito em julgado? Não. Independe, só para a dissolução compulsória. E é permitida? Não é permitida a interferência estatal. Essa é bem fácil também. Vamos fazer a 9 e vamos fazer a 10ª. Tá. De acordo com os direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar. Letra A. É permitido o direito de reunião pacífica sem armas em locais abertos ao público, mediante prévia autorização do órgão competente para a defesa do patrimônio público? Não tem prévia autorização. Exato. É proibido o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos de qualquer trabalho a menores de 14, salvo na condição de aprendiz a partir dos 12. Falso, a partir dos 14. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Esse é o artigo 12. Sim. Vamos lá para o artigo 12. Inciso 1, que é do brasileiro nato, exato. Letra A, né? Exatamente. Exatamente. 12. Nascidos no Brasil. Exato. São brasileiros natos, nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos, aí, né? Exatamente. Os brasileiros, ainda que de pais, desde que estes estejam a serviço do seu país. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que qualquer deles não esteja a serviço da República Federativa do Brasil e sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República do Brasil e optem em qualquer tempo até atingir a maioridade pela nacionalidade, depois de atingir a maioridade. É A, B e C. Sim. Ótimo. Letra D. Dentre as condições de elegibilidade para concorrer a cargo de prefeito estão a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, a filiação partidária e a idade mínima, 18 anos, artigo 14, parágrafo 3º. Condições de elegibilidade, na forma da lei: nacionalidade, pleno exercício, alistamento, idade mínima para prefeito, não é 18, não. É 35, não. 21. Não, para prefeito é 21. É a letra C. É a linha C, perdão. A linha C, perfeito. Vice-prefeito que assumiu a prefeitura um ano antes das eleições a se realizarem para concorrer a novo mandato de prefeito, mas que não se desincompatibilizou por essa finalidade, não está impedido de participar do pleito e ser eleito. É isso que foi considerado correto. Vice-prefeito que assumiu a prefeitura um ano antes das eleições a se realizarem para concorrer a novo mandato de prefeito, mas que não se desincompatibilizou por essa finalidade, não está impedido de participar do pleito. Isso é correto. Esse é artigo 14, professor, é isso? É o parágrafo 3º. É o parágrafo 6º, não é? Do artigo 14? Ah, tá. Parágrafo 6º. Para concorrer a outros cargos, o presidente, o governador do DF e os prefeitos devem renunciar aos seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. É isso. Vamos lá. A última questão, mas vamos voltar nessa questão 9 na próxima aula, porque na nossa próxima aula, Elisa, nós vamos falar sobre nacionalidade, sobre direitos políticos e sobre partidos políticos. Porque nós não vamos falar sobre direitos sociais e esses do artigo 5º, para essa nossa prova, eles são muito simples, né? Só basta nós passarmos os olhos aí pela letra da lei e estudarmos aí as súmulas vinculantes, né? O 10º. Nos termos da Constituição Federal, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais
têm aplicação imediata. E ainda os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em sessão conjunta do Congresso Nacional por maioria absoluta dos votos. Não. Letra A equivocado. Isso aí era procedimento para revisão. Tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 2/3, não, é 3/5, está errado. Tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em sessão conjunta, também não é sessão conjunta. Direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Parágrafo 3º do artigo 5º. Tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa, não é isso, é o parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tudo bem? Letra D. Letra D. E, por fim, letra E, direitos e as garantias expressas na Constituição excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados? Não excluem. Não excluem. Elisa, então vamos combinar agora, na nossa próxima aula, que vai ser a nossa 7ª aula, nós vamos tratar dessa última parte. Não vamos falar dos direitos sociais, porque eles não são muito exigidos. Vamos falar da nacionalidade. Nacionalidade, direitos e partidos políticos. Direitos políticos. E partidos políticos. E partidos políticos. Isso aqui nós vamos ver na nossa aula de segunda-feira. Então, aqui será segunda-feira. E na terça-feira, nós vamos passar agora, já estamos avançando. Na terça-feira, nós vamos tratar, Elisa, só mesmo para você, da organização do Estado e daqueles exercícios dos artigos 18 até o parágrafo 4º. Mas tem um jeito bacana da gente estudar isso. Artigo 18 até o parágrafo 4º do artigo 60. O 60 das cláusulas pétreas? 24. Ah, o 24? O 24, parágrafo 4º. Que são 21, 22, 23, 24. Ah, tá. A gente não vai entrar nos estados, é só municípios, né, professor, então? Não, essa aqui vai ser a aula de terça-feira. Temos os estados federados, depois nós vamos ter os municípios. Na verdade, essa parte que compete aos municípios, ela é quase... Vamos fazer depois uma aula de administração pública, é importante. E vamos falar sobre poder legislativo e processo legislativo. Mas, assim, é verdade. A gente não entra, então, nos estados, nem nos municípios, nem no Distrito Federal. Não, nos estados federados a gente pode sim entrar. A gente não vai entrar, são nos municípios, né? Tá. A gente vai estudar aí a gente vai selecionar aí o que é mais recorrente, vamos dizer dessa maneira, né? Ô, Elisa, deixa eu parar aqui com você, a nossa gravação agora.